Muito boa noite, estamos começando agora a introdução da semana 5 do nosso programa de meditação. Espero que vocês estejam gostando e estejam tirando proveitos dos benefícios que esse programa traz. O tema da nossa semana 5 é enfrentando as dificuldades. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: como que você tem lidado com as dificuldades, com as situações que te colocam em uma posição de vulnerabilidade dia após dia? Sempre que estamos passando por uma dificuldade, seja ela uma exaustão no trabalho, um estresse, uma ansiedade, nós tentamos uma tristeza, nós tentamos nos livrar desses sentimentos. Ou a gente tenta resolver o problema, ou a gente ignora, ou a gente coloca em cima dessa situação uma pilha de distrações com a intenção de continuar não sentindo isso, né? Nós sempre buscamos sentir o que nos faz bem. E o que não nos faz bem, a gente procura eliminar. E a gente faz isso por quê? Bom, durante muito tempo isso funcionou. Então parece lógico que a gente continue tentando. Além disso, a gente não quer admitir as nossas vulnerabilidades. No fundo, a gente tem medo de julgamento. E de repente a gente tem medo de ficar só, né? Aí é um movimento mais inconsciente, mas a gente tem inconscientemente esse medo de sermos julgados, esse medo de perdermos os nossos amigos e de ficarmos sozinhos. Acontece que, em um momento, essas táticas param de funcionar. Seja porque a nossa gasolina acabou e a gente já não tem força mais para continuar tentando, né? Continuar ignorando, continuar tentando resolver o problema, continuar tentando se livrar daquilo ali que você está sentindo, ou porque aquele problema ali realmente parece insolúvel. E aí você acaba realmente não conseguindo fazer mais nada. Quando isso acontece, você tem duas opções: ou continuar tentando e viver uma vida cada vez pior, cada vez mais miserável, ou tentar algo novo, tentar se relacionar com você mesmo e com o mundo de uma forma diferente e tentar se relacionar com esses sentimentos, com essas sensações de uma forma diferente. Então, o conceito que a gente vai trazer aqui essa semana é o de aceitação. Aceitar as coisas como são, as dificuldades, as ansiedades, enfim, ao invés de continuar no padrão de tentar mudar as coisas. E aceitar não significa desistir, não significa se render e também não significa se desligar do fato. A aceitação é uma compreensão, é você abraçar essa compreensão, é você abraçar esse entendimento de como as coisas realmente são. É uma pausa para você deixar as coisas serem como são. Geralmente a gente não dá essa pausa, né? A gente está tentando mudar, tentando mudar, tentando mudar. Então é você dar uma pausa e você simplesmente deixar que as coisas sejam de fato como elas são. Em resumo, a aceitação, ela nos dá escolhas. Ela mostra que às vezes é melhor não fazermos nada do que agir, do que tentar fazer qualquer outra coisa. Ser humano é como ser uma hospedaria. E aí essa é a analogia que eu vou usar com vocês. É como se você fosse um hotel e a todo momento está chegando hóspede novo. Seja uma alegria, seja uma felicidade, seja uma tristeza, seja uma ansiedade. E nessa hospedaria, o seu dever é receber a todos com igualdade. Você gostando do hóspede ou não. Você recebe todos com alegria e você honra a visita de todos. Porque todos estão ali com algum objetivo. Todos eles são convidados enviados do além com algum motivo específico. Então,
Esse conceito é um conceito de que, desde que eu aprendi, ele tem me ajudado bastante, porque às vezes eu começo a sentir uma certa ansiedade, uma certa frustração, uma certa coisinha assim, e aí eu lembro desse conceito. Cara, pense em você como se você fosse uma hospedaria e você vai receber todo mundo da mesma maneira, com um sorriso no rosto. E aí eu já venho sentindo aquela sensação, hoje eu já sei identificar quando a sensação está vindo, e é o que a gente vai aprender a fazer com essa meditação. E quando eu sinto essa sensação vindo, aí eu já lembro, hóspede, aí já dou um sorriso, fala, vem, vem, pode chegar, seja bem-vindo, e tá lá, aquela dorzinha, seja bem-vindo, fica à vontade, fica o tempo que você desejar, porque ele vai ficar, mas ele vai embora. Ele vai liberar o quarto para os outros hóspedes que vão chegar no outro dia. Um dia nunca é igual ao outro. E ter esse entendimento é muito importante e é libertador de você entender que tudo muda. Todos eles vêm, todos eles vão. Assim como a gente falou na semana passada da meditação dos sons e pensamentos, né? Que tanto os pensamentos quanto os sons, eles vêm e vão. E as sensações são a mesma coisa. Havia um rei que ele tinha 3 filhos. Quando o primeiro filho completou 21 anos de idade, ele construiu um castelo para o filho. Quando o segundo filho completou 21 anos de idade, ele fez a mesma coisa. Quando o terceiro, o filho mais novo, completou 21 anos de idade, ele não era como os demais. Ele não era querido, ele era antipático, ele era reclamador, e ele era aquela pessoa que, ninguém suporta. E aí, os conselheiros do rei falaram para o rei que já não tinha mais espaço na cidade para construir um castelo para o filho. E recomendaram que o rei construísse um castelo para o filho fora da cidade. Assim o rei fez. Mas passado um ano, o filho entrou em contato com o rei e falou: pai, tá tendo muito ataque aqui, tá muito perigoso, não dá para mim continuar morando aqui. E aí o rei construiu outro castelo, mediante o conselho, né, dos conselheiros, construiu um outro castelo a 30 quilômetros de distância da cidade. E mandou 300 guardas para cuidarem dele ao longo do ano, né, ao longo da vida. E aí, passado um ano, o filho mandou uma outra mensagem para o rei falando. Mandou mensagem, ele ligou para o rei, né? Mandou uma mensagem para o rei falando: olha, não tá dando para morar aqui, tá tendo muito ataque, tá muito perigoso, preciso me mudar. E aí o rei construiu um outro castelo bem distante da cidade, a 150 quilômetros de distância, longe de todos os ataques, mandou 500 soldados para cuidar daquele menino, para ele ficar bem. Mas não adiantou. Um ano depois, ele entrou em contato com o rei e falou para o rei: aqui os ataques são muito piores das tribos indígenas, são muito brutais e eu temo que nem eu nem os soldados iremos resistir. Então o rei pensou e decidiu trazer o filho de volta. Ele falou assim: bom, é melhor eu aceitar e aprender a amá-lo do jeito que ele é, do que gastar todas as minhas energias e todos os recursos do meu reino para tentar manter ele distante. Então, a longo prazo, você manter as suas dificuldades perto de você te trazem mais benefícios do que você afastar elas de você, do que você mandar elas para longe. Porque mesmo que você mande elas para longe, elas podem continuar ali no seu pé, falando: ei, tô aqui, ei, tô aqui, ei, tô aqui. É como dizem, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. A aceitação, ela vem em 2 etapas. A primeira etapa é você observar a tentação que você tem de querer resolver isso. As emoções físicas que você vai sentir e os pensamentos negativos que vão surgir. A segunda etapa é receber todos eles com um sorriso no rosto. E aí, o segredo é dar um passo de cada vez, porque é claro que isso não é uma tarefa fácil. Bom, essa semana, então, ela vai ser constituída de 3 meditações. As 2 primeiras meditações vão ser um preparo para você conseguir fazer a terceira meditação. Então, a primeira meditação é a meditação do corpo, que está na faixa 4. A segunda é a meditação dos sons e pensamentos, que está na faixa 5. Ou seja, a gente vai repetir o que a gente já está fazendo essa semana.
incluindo no final das 2 meditações a meditação da exploração das dificuldades. Jéssica, não consigo fazer as 3 meditações. Faz 2. Jéssica, não consigo fazer as 2. Faz uma. Você, que é a meditação da exploração das dificuldades. Você não precisa se ver obrigado a fazer. Mas faça pelo menos o mínimo ali que você conseguir fazer. Muitas pessoas tropeçam nessa etapa, por ser uma etapa mais difícil, por ser uma etapa mais desafiadora. Mas lembre-se de se tratar sempre com compaixão. Aconteça o que acontecer nessa semana, se trate com compaixão. Vá até os seus limites, mas não passe deles. Se você sentir que está muito pesado, não tem problema nenhum você retroceder, voltar um passo atrás. O que vai acontecer na meditação da exploração das dificuldades? Você vai ser orientado, através ali da meditação guiada, a trazer um pensamento, uma situação, na verdade. Trazer uma situação caótica, uma situação problemática, uma situação conturbadora que você está enfrentando na sua vida. Não precisa ser um problemão. Pode ser uma discussão que você teve com um colega, pode ser uma viagem que você vai fazer, que você está se sentindo ansiosa, pode ser uma decisão que você tenha que tomar. Traga uma situação que for mais fácil para você, que estiver mais presente ali no momento. E aí, você vai se concentrar não na situação em específico, mas nas reações que o seu corpo traz. Você pode sentir tensões nos ombros, no peito, no pescoço. Você pode sentir tremores, calafrios, dor no estômago. Você pode sentir uma série de coisas. O corpo ele tem 1 milhão de sensações que ele vai trazer ali mediante a uma situação, mediante a uma situação conturbadora que está acontecendo, que está vindo ali no seu pensamento. Cabe a você aproveitar esse momento para você conseguir interpretar aonde que o seu corpo apresenta cada sensação. E por que que isso é bom? Primeiro, as reações do seu corpo, elas mostram sinais muito claros do que está acontecendo. Então, você vai ter uma capacidade de distinguir de uma forma muito clara o que está acontecendo com você. Dessa forma, você vai evitar o piloto automático. Você vai evitar que você reaja de forma impulsiva. Você vai ter mais controle sobre isso. As sensações físicas, elas tendem a fluir. Então, elas vêm e vão. Isso faz com que você perceba que você não é essa sensação. Que ela vem, mas que ela vai. Que tudo muda. Que ela não permanece. E você ter esse entendimento melhora muito a relação que você tem com isso. Vai melhorar muito, ajudar você a aceitar de fato. E, inclusive, quando você estiver em uma situação da sua vida, no seu dia a dia, alguém te fazer, sei lá, o seu chefe te fazendo passando raiva, você vai ter esse entendimento de que essa sensação que está vindo, que você está sentindo, ela vem, mas ela vai. E você já sabe identificar. Você já sabe como que é quando ela vem e como que é quando ela vai. Você já sabe qual que é o seu limite. Você pode se surpreender com a sua reação durante a meditação. Mas lembre-se e tente ficar longe da vontade de se envolver com o problema. Focar no corpo ao invés de focar na mente tem o benefício de você não se envolver. Porque quando você começa a reparar no que você está pensando, que é o que a gente vem fazendo, você tem uma tendência de querer se envolver, né? Ah, deixa eu começar a pensar na solução. Você começa a calcular ali a solução, o que você vai fazer e tal. Então você se envolve com isso. Já observando o corpo, você consegue não se envolver. E lembre-se sempre de manter esse olhar de compaixão, ternura e curiosidade.
Seja como um explorador. Imagine que você encontrou uma terra nova. E aí você quer explorar essa terra, né? Quer saber se será que tem água, será que o solo é fértil, será que dá para construir uma casinha aqui, será que aqui chove, será como que é o clima? Explore com um olhar de curiosidade. O que está acontecendo aqui? Fique atento à localização física de onde a sua reação surge. As minhas reações, elas surgem aqui. Então cada um vai sentir diferente. E pode ser que seja uma reação muito sutil, que você tenha dificuldade de perceber, e pode ser que ela venha muito rápida, muito avassaladora e muito intensa. As minhas vêm rápido. E é aqui, eu sinto uma angústia, um negócio, parece que dá um nó aqui na garganta. Então, isso é muito legal. Quando eu comecei a fazer essa meditação, tudo mudou na forma como eu me porto realmente, mediante a discussões, principalmente, né? As situações que me deixam curiosa com meu marido, com a minha mãe, com pessoas estranhas. Eu consigo ter esse controle, eu consigo vê-la chegando e ainda associado com o que a gente aprendeu da comunicação não violenta, né? Que a comunicação não violenta consiste em você observar o que está acontecendo com você. A pessoa falou alguma coisa para você que você não gostou, ao invés de já responder no impulso, você parar e analisar. Opa, por que eu não gostei disso? E aí, quando você aprende a identificar o sentimento vindo, você consegue ver ele vindo e falar, opa, tá vindo. Por que ele tá vindo? E aí fica muito mais fácil aplicar a comunicação não violenta depois que você aprende a fazer essa meditação, depois que você começa a fazer essa meditação. Você também vai observar, depois que você fazer essa meditação, que alguma coisa que você trouxe à sua mente, por exemplo, uma discussão, sempre que você lembrava dessa discussão, você sentia um negócio, você vai perceber que essa discussão, quando você lembrar dela, ela já não te incomoda tanto como incomodava antes. Todos os capítulos que a gente viu até agora foram para preparar você até aqui. Então não desista. Você já sabe qual que é a meditação da semana que você vai fazer? Já falamos. Agora vamos falar das atividades liberadoras de hábitos. Para essa semana, compre uma semente e plante ela. Ou cuide de uma plantinha. Um estudo apontou que o estudo foi feito da seguinte forma: em um asilo, foram entregues plantinhas para os velhinhos e para alguns deles foi pedido que eles cuidassem das plantinhas. Para outros foi falado para eles o seguinte: olha, não precisa você se incomodar, os funcionários vão cuidar da plantinha. Depois de alguns anos e de um estudo bastante profundo, foi constatado que os idosos que tinham que cuidar das plantinhas, eles se sentiam muito mais felizes e mais saudáveis do que os idosos que não tiveram que cuidar da plantinha. É um movimento muito simples, muito pequeno, mas que é poderoso. Né? O ato de você cuidar dessa simples vidinha vai te trazer muito mais fôlego de vida. E aí, quando você estiver fazendo isso, faça com uma atenção plena. Preste atenção na areia, na consistência da terra, no que você sente quando você pega nela com as mãos. O que acontece quando você coloca as sementinhas lá dentro? O que acontece quando você rega, quando você coloca água? E conforme a plantinha vai evoluindo, você vai prestando atenção também no que está acontecendo. Um avião passando. Já a meditação da respiração, do tempo de respiração, que é a meditação de 3 minutos que a gente já vem fazendo quando a gente sente a necessidade ao longo do nosso dia, você vai continuar fazendo do mesmo jeito. Se precisar, você dá uma pausazinha ali no seu dia e você faz essa meditação. Entretanto, a gente vai incluir agora um passo a mais. Então, recapitulando como que funciona essa meditação dos 3 minutos.
O primeiro passo é você se conscientizar dos sentimentos e das emoções que estão surgindo. Ah, isso aqui é raiva, isso aqui é tristeza, isso aqui é solidão. Então, tomar consciência do que está acontecendo dentro de você. O segundo passo é você direcionar a sua atenção para a respiração. E aí você pode tentar alguns movimentos diferentes, como por exemplo, você pode falar respiração 1, inspiração 1, respiração 2, inspiração 2. E vai fazendo essa contagem para que a sua concentração fique ao máximo ali na sua respiração. E aí, o terceiro passo é você expandir a sua atenção para os seus pensamentos, entender o que está acontecendo. Agora, você vai expandir essa percepção, essa sua análise, às sensações negativas e perturbadoras também, prestando atenção no que está aí, sem querer mudar nada, evitando ao máximo os julgamentos. Quando você entra nesse lugar de julgamento, de querer responder, você entra novamente no piloto automático. E aí você continua nesse ciclo de não conseguir resolver, de se sentir frustrado, e a coisa ela vai só aumentando. Então, é isso para essa semana. Meditações passadas, atividade liberadora de hábito passada. Fique com Deus, qualquer dúvida é só falar comigo.